Havendo quórum legal, invoco a proteção de Deus e dou por aberta a segunda sessão ordinária de 2025. Coloco em discussão a ata da primeira sessão ordinária de 2025. Não havendo quem queira se manifestar, coloco em votação. A ata foi aprovada por 8 votos. Cumprimento a todos que estão nos prestigiando na plenária. Passamos ao expediente. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do pedido de providência 01/2025. Cumprimento, senhor presidente, demais colegas vereadores, assistência e a comunidade aqui presente. Boa noite a todos. Pedido de providência número 01 de 2025. Autoria de Terezinha Leonice da Costa, Ione Olarte Caminha, José Alvanir Reis, Ótima Manganelli. Parada de ônibus. Pedido de providência número 01 de 2025. Senhor presidente, senhores vereadores, a vereadora signatária, integrante dessa Casa Legislativa, após ouvir a população, solicita ao Executivo Municipal a criação de uma parada de ônibus coberta nas proximidades da Escola Estadual de Educação Básica Salgado Filho. A medida que se faz necessária, considerando que os alunos da rede pública aguardam o transporte escolar no local para se deslocarem às suas respectivas instituições de ensino. Justificativa. Atualmente, as crianças que saem da Escola Salgado Filho e dependem do transporte escolar não possuem um local adequado para aguardar o ônibus, ficando expostos ao sol, à chuva e outras condições climáticas adversas. Isso compromete não apenas o conforto, mas também a segurança dos estudantes. A construção de um abrigo coberto proporcionará mais dignidade às crianças, garantindo um espaço adequado para que aguardem o transporte com proteção. Além disso, a medida contribuirá para a organização do fluxo de alunos e veículos no local, minimizando riscos de acidente. Diante da importância dessa melhoria para a comunidade escolar e de benefício direto aos estudantes da rede pública, solicito que analise viabilização desse pedido para o Poder Executivo. Sala de Sessões, 13 de fevereiro, Terezinha Leonice da Costa, bancada do PL. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do pedido de providência 02/2025. Pedido de providência 02/2025. Autoria da vereadora Catiane Moura Alves. Iluminação Rua Homero Bairro. Pedido de providência 02/2025. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Os vereadores signatários, nos termos do artigo 164 do regime interno da Câmara Municipal de Manoel Viana, vem respeitosamente solicitar o que se oficia ao senhor prefeito municipal, a fim de que sejam tomadas as devidas providências para a instalação e ou manutenção da iluminação pública da Rua Homero Bairro, esquina com a Rua José João Saldanha, nos bairros Navegante. Moradores e transcendentes das localidades relatam dificuldades de viabilidade no período noturno, aumento da insegurança e risco de acidentes, tornando essencial a melhoria da iluminação pública no trecho mencionado. Justificativa. Justifica-se o pedido diante da importância da solicitação para a segurança e o bem-estar da população, sendo fundamental garantir condições adequadas de iluminação, para prevenir incidentes e proporcionar mais tranquilidade aos cidadãos. Dessa forma, solicitamos urgência na adoção das medidas cabíveis, com a devida resposta a esta Casa Legislativa quanto às providências a serem tomadas. Sala das Sessões, 6 de fevereiro, vereadora Catiane Moura Alves, bancada do PSB. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do pedido de providência 03/2025. Pedido de providência 03/2025, autoria de Luiz Andréa Meus dos Santos. Placa denominativa. Senhor presidente, senhores vereadores,
A vereadora signatária, integrante dessa Casa Legislativa, vem, após ouvido o douto plenário, solicitar ao Executivo Municipal que seja instalada a placa denominativa na quadra de esportes do assentamento Santa Maria do Ibiqui, com o nome de Quadra de Esportes Ana Leite. Justificativa. O assentamento Santa Maria do Ibiqui é uma das comunidades mais populosas do interior do município, onde residem centenas de pequenos agricultores. Possui escola, posto de saúde, cooperativas e associações. A administração municipal construiu, com recurso e emenda parlamentar do deputado Dionilson Marcon, do PT, e recursos próprios, em dezembro do ano de 2021, a quadra de esportes tão solicitada pela comunidade. Depois, com recursos próprios oriundos de recursos devolvidos no fim do ano pela Câmara de Vereadores ao Executivo, a quadra foi iluminada. No dia 10 de julho de 2022, o projeto de lei número 071/2022, de autoria do então vereador Éden Caldas, foi aprovado, dando nome à quadra de esportes do assentamento de Quadra de Esportes Ana Leite, uma homenagem à líder assentada que muito lutou pela agricultura familiar, educação, saúde e pela terra como um direito de todos. Urge a colocação de placa com o nome pela administração. Sala de sessões, 7 de fevereiro, Luiz Andréia Meus dos Santos, bancada do PT. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do pedido de providência 04/2025. Pedido de providência 04/2025. Senhor presidente, senhores vereadores, a vereadora signatária integrante desse poder vem, pós ouvido o douto plenário, solicitar ao Executivo Municipal que seja ampliada a pista de skate na Praça Central Manuel Augusto Marques Alves da Cunha. Justificativa. Justifica-se que a prática de skate entre os jovens é uma forma de expressão e pertencimento e mobilização social. O skate também pode ajudar a prevenir o sedentarismo e liberar emoções. Com a pista ampliada, poderá haver integrante entre os jovens da região, inclusive fomentar encontros intermunicipais através do Departamento de Desporto. E, ao mesmo tempo, fomenta-se o turismo em nosso município. Sala de sessões, 7 de fevereiro, Luiz Andréia Meus dos Santos, bancada do PT. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do pedido de providência 05/2025. Pedido de providência 05/2025. Senhor presidente, senhores vereadores, a vereadora signatária, nos termos do artigo 64 do regime interno da Câmara Municipal de Vereadores, vem respeitosamente solicitar que se oficie ao senhor prefeito municipal providências quanto à aquisição de um leitor biométrico para o posto avançado de identificação, que está vinculado à área da saúde e assistência social no município. Tal medida visa melhorar e agilizar o atendimento dos munícipes, garantindo mais eficiência e segurança na coleta de digitais. Justificativa. Atualmente, a ausência desse equipamento tem gerado dificuldades no processo de identificação, impactando diretamente na qualidade dos serviços prestados à população. Com a implementação do leitor biométrico, será possível otimizar os atendimentos, reduzindo o tempo de espera e evitando possíveis inconsistências na coleta manual de digitais. Diante da importância dessa aquisição para o aprimoramento dos serviços oferecidos à comunidade, solicito que sejam tomadas as devidas providências para viabilizar a compra do equipamento o mais breve possível. Certo de sua atenção e compromisso com a melhoria dos serviços públicos, aguardo o retorno sobre essa solicitação. Sala de sessões, 7 de fevereiro, Carmen Solange Mello da Silva Vargas, bancada do PDT. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do pedido de informação 01/2025. Pedido de informação 01/2025. Senhor presidente, senhores vereadores, os vereadores signatários, integrantes dessa Casa Legislativa, vêm, após ouvido do douto plenário, requer ao Executivo Municipal informações detalhadas sobre o aumento do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, e da taxa de recolhimento de lixo, conforme amplamente questionado por diversos contribuintes. Em especial, solicito esclarecimento sobre os seguintes pontos. Primeiro, critérios utilizados para o reajuste do valor do IPTU no exercício do ano. Segundo, percentual médio de aumento aplicado e justificativa técnica para as tais reajustes. Terceiro,
especificação dos fatores que influenciaram o aumento da taxa de recolhimento de lixo, considerando que, em alguns casos, fala-se em um acréscimo superior a 300%. Quarto, estudos ou relatórios técnicos que fundamentam os reajustes mencionados. Quinto, possibilidade de revisão dos valores cobrados, especialmente nos casos em que o aumento foi considerado excessivo pelos contribuintes. Justificativa. O presente requerimento se fundamenta na necessidade de transparência e prestação de contas por parte da administração pública em relação ao aumento expressivo do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, e da taxa de recolhimento de lixo, que, conforme relatos de diversos contribuintes, ultrapassou, em alguns casos, 300% de reajuste. É de interesse público compreender os critérios utilizados para tais aumentos, vistos que qualquer reajuste significativo deve ser devidamente embasado nos estudos técnicos, legislação vigente e justificativas econômicas, que demonstrem sua necessidade. Além disso, a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que os tributos e taxas devem ser cobrados de forma justa e proporcional ao serviço prestado. Diante do impacto financeiro gerado para os munícipes, faz-se essencial esclarecer os fatores que levaram a esses reajustes, bem como avaliar a possibilidade de revisão e adequação dos valores, garantindo que os cidadãos não sejam onerados de maneira desproporcional. Portanto, considerando o princípio da publicidade do direito fundamental à informação, solicitamos o devido esclarecimento por parte dos órgãos competentes para que nos mantenha a transparência da gestão de tributos municipais e da justiça fiscal para todos os contribuintes. Sala de sessões, 7 de fevereiro de 2025, Reutemann Stiver Manganelli, bancada do PP. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do pedido de informação 02/2025. Pedido de informação 02/2025. Senhor presidente, senhores vereadores. Os vereadores signatários integrantes dessa Casa Legislativa vêm, após ouvido do outro plenário, requerer ao Executivo Municipal informações detalhadas sobre a atuação dos agentes comunitários de saúde no município, em especial sobre a distribuição desses profissionais por área coberta. Primeiro, relação nominal dos agentes comunitários de saúde em atividade do município. Segundo, locais e bairros onde cada agente está designado a atuar. Terceiro, critérios utilizados para a distribuição dos agentes nas regiões do município. Quarto, medidas adotadas pela administração para garantir a cobertura integral da população, especialmente nas áreas que, segundo os relatos, encontram-se desassistidas. Quinto, existência de previsão para a contratação de novos agentes, caso haja déficit de profissionais. Justificativa. Considerando a importância do trabalho dos agentes comunitários de saúde na promoção da saúde e na prevenção de doenças, torna-se fundamental garantir que sua atuação esteja sendo realizada de maneira eficiente e abrangente. No entanto, tem sido frequente as reclamações da população sobre a ausência de visitas domiciliares por parte dos ACS, o que compromete o acompanhamento contínuo dos usuários do Sistema Único de Saúde. Além disso, há indícios de que diversas áreas do município estão descobertas ou cobertura insuficiente, o que pode resultar em prejuízos para a atenção primária, dificultando o monitoramento dos grupos prioritários, como idosos, gestantes, crianças e pacientes com doenças crônicas. Diante disso, é imprescindível obter informações detalhadas sobre a distribuição desses profissionais com área de cobertura, carga horária, planejamento de visita, demais aspectos relacionados à execução de suas atividades. Portanto, esse requerimento visa garantir transparência na gestão da atenção básica, avaliar possíveis necessidades e reestruturação da distribuição dos ACS e assegurar que toda a população receba o devido atendimento. Sala de sessões, 7 de fevereiro de 2025, Ione Olarte Caminha, bancada do PP. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do pedido de informação 03/2025. Pedido de informação 03/2025. Senhor presidente, senhores vereadores. Os vereadores signatários integrantes dessa Casa Legislativa vêm, após ouvido do outro plenário, solicitar informações referente à construção do centro administrativo, conforme descrito abaixo.
Primeiro, cópia do contrato firmado com a empresa vencedora da licitação. Segundo, nome da empresa responsável pela execução do projeto. Terceiro, valor total do projeto e eventuais aditivos contratuais. Quarto, modalidade de licitação e número do processo licitatório. Quinto, prazo de execução da obra e previsão de conclusão. Justificativa. A presente solicitação tem como objeto garantir a transparência da aplicação dos recursos públicos e assegurar o acesso à informação sobre a construção do centro administrativo. Tais dados são essenciais para o acompanhamento da execução do projeto, permitindo a fiscalização por parte da sociedade e dos órgãos competentes. Além disso, considerando os princípios da legalidade, publicidade e eficiência previstos na Constituição Federal, é fundamental que informações sobre contratos públicos, valores investidos e prazos de execução sejam disponibilizados de forma clara e acessível. Dessa forma, busca-se garantir a boa gestão dos recursos públicos e o cumprimento das normas legais e administrativas. Sala de sessões, 7 de fevereiro de 2025, José Alvanir Reis, bancada do PP. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da indicação 011/2025. Indicação 011/2025. Senhor presidente, senhores vereadores. Os vereadores signatários e integrantes dessa Casa Legislativa vêm, após ouvido do outro plenário, solicitar ao presidente dessa Casa o envio dessa indicação, acompanhada de respectivo modelo do projeto de lei em anexo ao Poder Executivo para que seja concedida a isenção do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, às pessoas com transtorno e aspecto autista. Justificativa. A presente indicação justifica pela necessidade de ampliar o amparo às famílias de pessoas com TA. Embora os estudos de pessoa com deficiência já preveja atenção integral à saúde por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS, o custo das terapias e demais necessidades essenciais para garantir a qualidade de vida e às pessoas é elevado, impactando significativo a renda familiar. Diante disso, a isenção do IPTU se apresenta como uma medida justa. É necessária para minimizar o impacto financeiro sobre essas famílias, possibilitando melhores condições de vida e oportunidades a pessoas no aspecto autista. O envio dessa indicação acompanha pelo respectivo modelo de projeto de lei em anexo ao Poder Executivo Municipal para que seja concedida a isenção do Imposto Predial Territorial Urbano, o IPTU, às pessoas com transtorno do aspecto autista. Sala de sessões, 7 de fevereiro de 2025, Rótimo Manganelli, bancada do PP. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei 15/2025. Projeto de Lei 15/2025, Poder Executivo. Altera e acrescenta dispositivo na Lei 1533, de 20 de novembro de 2007. Justificativa. Senhores vereadores e vereadoras, a presente preposição, em linhas objetivas, busca melhorar e qualificar a prestação de serviço público e aprimorar as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento de turismo cultural e esportivo para local e regional. Por esses motivos gerais, estamos apresentando a essa colenda Casa Legislativa a proposta de criação da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desporto, com seu principal propósito de levar à comunidade propostas de desenvolvimentos turísticos, cultura e desportivo, com foco voltado para o crescimento econômico e empreendedor da comunidade, considerando que são áreas extremamente importantes para o desenvolvimento de uma cidade, inclusive com a criação de novas frentes de trabalho. Com a nova estrutura proposta, a Secretaria de Educação, que embarca hoje o turismo, a cultura e o desporto, vai poder cuidar melhor das questões educacionais, que é uma área ampla e muito complexa. Com a nova secretaria criada, com seus respectivos departamentos, será possível buscar, junto a outros órgãos de governo e entidades privadas, recursos especiais que irão alavancar a economia do município e da região, para ser uma área de grande potencial econômico que já fez a diferença de tantas cidades do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil como um todo. Manuel Viana se destaca em diversas áreas turísticas, precisando apenas uma estrutura pública específica para organizar toda essa cadeia. Agrega-se ainda a questão cultura e desportiva.
que tem potencial muito forte para ser trabalhado no município. Lembrando que Manoel Viana vem se destacando no cenário estadual através do esporte, como já se destacou no passado, nas questões culturais através das festivais nativistas, que pode retornar novamente. Buscou-se, dentro do possível, viabilizar economicamente, claro, com uma avaliação de prioridade e necessidade, a criação da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desporto, onde não irá comprometer o orçamento das demais secretarias, lembrando que cada área tem sua autonomia orçamentária própria. Concluindo, solicitamos a essa Casa Legislativa que analise a matéria com um olhar muito especial no desenvolvimento econômico do município, nas muitas possibilidades de empreendedorismo, na abertura de novas frentes de trabalho, entre os outros pontos cruciais, que acreditamos que irá auxiliar no melhor decisão dos nobres edis, prevalecendo o interesse público. Por essa razão, pedimos a aprovação do projeto de lei. Atenciosamente, Manoel Viana, 30 de janeiro, Vimar Jornada Medeiros Júnior, secretário de Governo, Planejamento, Indústria e Comércio. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei 18/2025. Projeto de lei, trocado aqui, só um pouquinho. Número 17. Projeto de lei número 18. Não, aqui está errado, então, o número. Está errado, então. Aqui está um e aqui está outro. Tá. Projeto de lei número 18/2025. Abre crédito especial e suplementa por anulação de dotação da Lei Municipal número 3.465, de 10 de dezembro de 2024. Justificativa. Senhores vereadores e vereadoras, o Poder Executivo encaminha a esta Casa Legislativa projeto de lei que abre crédito especial e suplementa por anulação de dotação na Lei nº 3.465, de 10 de dezembro de 2024, para ser investido em pagamento de aluguel do imóvel, previsto para alocar turmas de alunos da Escola Alberto Pasqualini, durante o período da reforma do prédio da escola. Diante dessas razões, solicitamos que os nobres vereadores avaliem o projeto de lei e aprovem. Atenciosamente, Manoel Viana, 13 de fevereiro, Antônio Flávio Busnello, prefeito municipal. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei 19/2025. Projeto de lei 19/2025. Abre crédito especial e suplementa por anulação de dotação na Lei Municipal 3.465, de 10 de dezembro de 2024. Justificativa. Senhores vereadores e vereadoras, o Poder Executivo encaminha a esta Casa Legislativa projeto de lei que abre crédito especial e suplementa por anulação de dotação na Lei Municipal 3.465, de 10 de dezembro de 2024. Diante dessas razões, solicitamos que os nobres vereadores avaliem o presente projeto de lei e aprovem. Atenciosamente, Manoel Viana, 13 de fevereiro de 2025, Antônio Flávio Busnello, prefeito municipal. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei 20/2025. Projeto de lei 20/2025. Abre crédito especial e suplementa por superávit financeiro 2024 na Lei Municipal número 3.465, de 10 de dezembro de 2024. Justificativa. Senhores vereadores e vereadoras, o Poder Executivo encaminha a esta Casa Legislativa projeto de lei que abre crédito especial e suplementa por superávit financeiro 2024 na Lei Municipal 3.465, de 10 de dezembro de 2024. Diante dessas razões, solicitamos que os nobres vereadores avaliem o presente projeto de lei e aprovem. Atenciosamente, Manoel Viana, 13 de fevereiro, Antônio Flávio Busnello, prefeito municipal. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei 21/2025. Projeto de lei 21/2025.
abre crédito especial e suplementa por superávit financeiro na Lei Municipal número 3.465, de 10 de dezembro de 2024. Justificativa. Senhores vereadores, o Poder Executivo encaminha a esta Casa Legislativa projeto de lei que abre crédito especial e suplementa por superávit financeiro 2024, na Lei Municipal 3.465, de 10 de dezembro de 2024, para a compra de 3 máquinas novas, motonniveladora, Bobcat mini carregadeira e retroescavadeira, para ampliação e substituição das máquinas que já estão velhas. Diante dessas razões, solicitamos que os nobres vereadores avaliem o presente projeto de lei e aprovem. Atenciosamente, Manoel Viana, 4 de fevereiro, Antônio Flávio Busnello, Prefeito Municipal. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei 22/2025. Projeto de lei 22/2025. Abre crédito adicional e suplementa por superávit financeiro 2024 na Lei Municipal 3.465, de 10 de dezembro de 2024. Justificativa. Senhores vereadores, o Poder Executivo encaminha a esta Casa Legislativa projeto de lei que abre crédito adicional e suplementa por superávit financeiro na Lei Municipal 3.465, de 10 de dezembro de 2024, que servirá de cobertura para as contratações de shows que deverão ser disponibilizados na Mercomix 2025. Diante dessas razões, solicitamos que os nobres vereadores avaliem o presente projeto de lei e aprovem. Atenciosamente, Manoel Viana, 6 de fevereiro, Antônio Flávio Busnello, Prefeito Municipal. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei 23/2025. Projeto de lei 23/2025. Abre crédito especial e suplementa por superávit financeiro 2024 na Lei Municipal 3.465, de 10 de dezembro de 2024. Justificativa. Senhores vereadores, o Poder Executivo encaminha a esta Casa Legislativa o projeto de lei que abre crédito especial e suplementa por superávit financeiro 2024 e na Lei Municipal 3.465, de 10 de dezembro de 2024, referente à obra de construção de vestiários no ginásio Henrique Nemitz e para abertura de processo e também no auxílio para os demais documentos de complementação do processo. Diante dessas razões, solicitamos que os nobres vereadores avaliem o presente projeto de lei e aprovem em regime de urgência, tendo em vista o prazo para execução da obra do ginásio de esportes Henrique Nemitz. Atenciosamente, Manoel Viana, 6 de fevereiro, Antônio Flávio Busnello, Prefeito Municipal. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei complementar 01/2025. Projeto de Lei Complementar 01/2025. Altera, extingue e acrescente dispositivos na Lei número 1534, de 20 de novembro de 2007. Justificativa. Senhores vereadores e vereadoras, a presente preposição, em linhas objetivas, busca melhorar e qualificar a prestação de serviços públicos e aprimorar as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento turístico, cultural, esportivo, local e regional. Por esses motivos gerais, estamos apresentando a esta colenda Casa Legislativa proposta de criação da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desporto, com seus respectivos departamentos, tendo como principal propósito de levar à comunidade propostas de desenvolvimento turístico, cultural e esportivo, com foco voltado para o crescimento econômico e empreendedor da comunidade, considerando são áreas extremamente importantes para o desenvolvimento de uma cidade, inclusive com a criação de novas frentes de trabalho. Com a nova secretaria criada, com seus departamentos, será possível buscar, junto a outros órgãos de governo e entidades privadas, recursos específicos que irão alavancar a economia do município e da região, por ser uma área de grande potencial econômico, que já fez a diferença de tantas cidades do Rio Grande do Sul e do Brasil em todo. Manoel Viana se destaca em diversas áreas turísticas, precisando apenas de uma estrutura política específica para organizar toda essa cadeia. Agrega-se ainda a questão cultura e esportiva, que tem potencial muito forte para ser trabalhado no município.
Lembrando que Manoel Viana vem se destacando no cenário estadual, através do esporte, já como se destacou no passado, nas questões culturais, através dos festivais nativistas, que poderão retornar novamente. Buscou-se, dentro do possível, viabilizar economicamente e, claro, com a avaliação de prioridade e necessidade da criação da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desporto, onde não irá comprometer o orçamento das demais secretarias. Lembrando que cada área tem sua autonomia orçamentária própria. Concluindo, solicitamos a esta Casa Legislativa que analise a matéria com um olhar muito especial no desenvolvimento econômico do município, nas muitas possibilidades de empreendedorismo, na abertura de novas frentes de trabalho, entre outros pontos cruciais, que acreditamos que irá auxiliar na melhor decisão dos nobres edis, prevalecendo o interesse público. Por essa razão, pedimos a aprovação do projeto de lei complementar. Atenciosamente, Manoel Viana, 30 de janeiro, Vimar Jornada Medeiros Júnior, secretário de Governo, Planejamento, Indústria e Comércio. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei complementar 03/2025. Projeto de lei complementar 03/2025. Abre vaga no quadro de provimento efetivo do município de Manoel Viana. A presente proposição busca abrir vaga no quadro de pessoal do provimento efetivo do município de Manoel Viana referente ao cargo de oficial administrativo. O Executivo Municipal pretende, com a criação de vaga no seu quadro de servidores para o cargo de oficial administrativo, suprir a grande demanda de serviços e deficiência dos servidores para desenvolver trabalhos administrativos em geral. Diante dessas razões, solicitamos que os nobres vereadores avaliem o presente projeto de lei e aprove. Atenciosamente, Manoel Viana, 4 de fevereiro de 2025, Antônio Flávio Busnello, prefeito municipal. Passamos para o espaço dos líderes de bancada, onde cada líder tem 5 minutos para se pronunciar sobre as ações de sua bancada. Ninguém querendo se manifestar, passamos para a ordem do dia. Solicito a senhora secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei complementar 02/2025. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Contas Públicas, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. As comissões acima mencionadas, após a análise da matéria em questão, optam pela tramitação normal do projeto, seguindo os procedimentos regimentais dessa Casa Legislativa. Coloco em discussão o projeto de lei complementar. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. A lei complementar foi aprovada por 8 votos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei 01/2025. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Contas Públicas, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. As comissões acima mencionadas, após análise da matéria em questão, optam pela tramitação normal do projeto, seguindo os procedimentos regimentais dessa Casa Legislativa. Coloco em discussão o projeto de lei.
Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. O projeto de lei foi aprovado por 8 votos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei 07/2025. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Contas Públicas, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar. As comissões acima mencionadas, após análise da matéria em questão, optam pela tramitação normal do projeto, seguindo os procedimentos regimentais dessa Casa Legislativa. Coloco em discussão o projeto de lei. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. O projeto de lei foi aprovado por 8 votos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei 08/2025. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Contas Públicas, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar. As comissões acima mencionadas, após análise da matéria em questão, optam pela tramitação normal do projeto, seguindo os procedimentos regimentais dessa Casa Legislativa. Coloco em discussão o projeto de lei. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. O projeto de lei foi aprovado por 8 votos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei 09/2025. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Contas Públicas, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar. As comissões acima mencionadas, após análise da matéria em questão, optam pela tramitação normal dos projetos, segundo os procedimentos regimentais da Casa Legislativa. Coloco em discussão o projeto de lei. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. O projeto de lei foi aprovado por 8 votos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei 10/2025. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Contas Públicas, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar. As comissões acima mencionadas, após análise da matéria em questão, optam pela tramitação normal do projeto, seguindo os procedimentos regimentais dessa Casa Legislativa. Coloco em discussão o projeto de lei. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. O projeto de lei foi aprovado por 8 votos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei
13/2025. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Contas Públicas, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. As comissões acima mencionadas, após análise da matéria em questão, optam pela tramitação normal do projeto, seguindo os procedimentos regimentais da Casa Legislativa. Coloco em discussão o projeto de lei. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. O projeto de lei foi aprovado por 8 votos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei 13/2025. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Contas Públicas, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. As comissões acima mencionadas, após análise da matéria em questão, optam pela tramitação normal do projeto, seguindo os procedimentos regimentais dessa Casa Legislativa. Coloco em discussão o projeto de lei. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. O projeto de lei foi aprovado por 8 votos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei 14/2025. As comissões Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Contas Públicas, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar. As comissões acima mencionadas, após análise da matéria em questão, optam pela tramitação normal do projeto, segundo os procedimentos regimentais dessa Casa Legislativa. Coloco em discussão o projeto de lei. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. O projeto de lei 14/2025 foi aprovado por 8 votos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei 16/2025. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Contas Públicas, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. As comissões acima mencionadas, após análise da matéria em questão, optam pela tramitação normal do projeto, segundo os procedimentos regimentais dessa Casa. Coloco em discussão o projeto de lei. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. O projeto de lei 16/2025 foi aprovado por 8 votos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei 17/2025. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Contas Públicas, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar. As comissões acima mencionadas, após análise da matéria em questão, optam pela tramitação normal do projeto, segundo os procedimentos regimentais dessa Casa Legislativa. Coloco em discussão o projeto de lei. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação.
O projeto de lei 17/2025 foi aprovado por 8 votos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do requerimento 08/2025. Requerimento 08/2025. Senhor presidente, senhores vereadores, a vereadora signatária, integrante dessa Casa Legislativa, nos termos regimentais, vem querer à mesa diretora dessa Casa Legislativa a ativação da Procuradoria da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Manoel Viana. Justificativa. Destacamos que a Lei número 2.789, de dezembro de 2020, já estabeleceu a Procuradoria da Mulher no âmbito dessa Casa Legislativa. Dessa forma, solicitamos a efetiva ativação da estruturação do órgão, possibilitando o pleno exercício de suas funções, em benefício das mulheres da nossa comunidade. Diante do exposto, contamos com o apoio e sensibilidade dos nobres colegas para aprovação desse requerimento. Sala de Sessões, 5 de fevereiro, Terezinha Leonice Costa, bancada do PL. Vereadores que subscrevem: Carmen Solange Vargas, bancada do PDT, Ione Olarte Caminha, bancada do PP, Catiane Alves, bancada do PSB, e Luiz Andréia Meus, bancada do PT. Coloco em discussão o requerimento. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação o requerimento. O requerimento 08/2025 foi aprovado por 8 votos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do requerimento 09/2025. Requerimento 09/2025. Senhor presidente, senhores vereadores, os vereadores signatários integrantes dessa Casa Legislativa vêm, após ouvido do douto plenário, requerer ao excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo que seja submetida à apreciação desse poder a proposta de extinção de cargos de assessor de bancada e a consequente criação de cargos de assessor parlamentar, considerando os seguintes fundamentos. Primeiro, adequação às necessidades legislativas. A reformulação do quadro de assessoria permitirá um melhor atendimento à demanda parlamentar individuais e coletiva, garantindo maior eficiência na assessoria técnica e política. Segundo, modernização e funcionalidade. A nomenclatura e a atribuição do cargo de assessor parlamentar alinham-se melhor às práticas modernas do Legislativo, proporcionando maior clareza nas responsabilidades e otimização do suporte aos parlamentares. Terceiro, racionalização da estrutura administrativa. A extinção do cargo de assessor de bancada e a criação do assessor parlamentar permitirão um melhor aproveitamento dos recursos humanos, possibilitando maior efetividade nos desempenhos das atividades legislativas. Justificativa. O presente requerimento tem por objetivo a extinção do cargo de assessor de bancada e a criação do cargo de assessor parlamentar, visando a modernização da estrutura administrativa do Poder Legislativo e a melhoria das assessorias prestadas aos parlamentares. Atualmente, o cargo de assessor de bancada possui atribuições que, na prática, podem não atender de forma plena às demandas individuais dos parlamentares, uma vez que sua atuação está vinculada às bancadas partidárias e não diretamente ao exercício do mandato de cada legislador. Essa estrutura pode gerar dificuldades na prestação do suporte técnico e político, impactando a qualidade do trabalho legislativo. A criação do cargo de assessor parlamentar permitirá uma assessoria mais direta e eficiente a cada parlamentar, garantindo maior especialização e acompanhamento contínuo das atividades legislativas, como a elaboração de proposições, a análise de projetos de lei, o atendimento às demandas da comunidade e o suporte técnico nas comissões e sessões plenárias.
Portanto, considerando a necessidade de modernização, eficiência e melhor atendimento às demandas parlamentares, a presente proposta se justifica e se mostra necessária para o aprimoramento dos trabalhos legislativos. Diante do exposto, solicito a análise e deliberação desse requerimento, como vistas a tramitação do respectivo projeto de lei que viabilize essa alteração do quadro funcional do Poder Legislativo. Sala de sessões, 7 de fevereiro de 2025. Ione Olarte Caminha. Vereadores subscrevem: José Alvanir, bancada do PP, Terezinha Leonice, bancada do PL, e Reutemann Manganelli, bancada do PP. Coloco em discussão o requerimento. Com a palavra, a vereadora Ione Olarte Caminha. Da mesa, colegas vereadores, assistência aqui presente, né? A nossa secretária de Educação, que aqui se faz presente, mais colegas professores, também vejo ali o Eduardo, né? A parte do turismo, e as assessoras aqui presentes. O que me levou a fazer esse é que hoje nós somos 3 parlamentares do PP. O PT pode ter mais, o MDB, o PSB pode ter mais, e cada um ter seu costume nas outras câmaras, nas cidades vizinhas por aí. Cada parlamentar tem seu assessor. Eu acho de necessidade, porque quando um vereador sai, leva o seu assessor, os outros ficam desassistidos. No nosso caso, que nós somos 3, não é? Então, eu acho justo essa indicação, e assim como eu acho justo que estão pedindo aqui, eu peço ao senhor presidente que faça essa indicação, encaminhamento, junto com o assessor também que vai ser criado aqui, no assessor de comunicação e cerimonial. Então, se vão criar esse cargo, eu peço que também crie esse cargo dos assessores parlamentares. Peço aos colegas vereadores a compreensão e que também, né, cada vereador vai ter o seu assessor para o melhor andamento do seu trabalho. Assim como eu vou votar a favor da secretaria, porque eu acho uma necessidade, né? E não posso ter 2 pesos e 2 medidas. Chegar aqui e votar contra uma secretaria e pedir cargos para nós parlamentares. Então, é justo que eu vote na secretaria e também acho justo que os colegas vereadores votem, que cada bancada tenha o seu parlamentar, cada vereador. Então, eu peço a ajuda dos vereadores para que vote também nesse requerimento. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Eu coloco em votação o requerimento 09/2025. Como deu empate, 4-4, o requerimento 09/2025, o meu voto é não. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do requerimento 10/2025.
Requerimento 10/2025. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador signatário, integrante dessa Casa Legislativa, vem, após ouvido do outro plenário, solicitar à plenária a aprovação da justificativa de sua ausência na sessão extraordinária de 21 de janeiro de 2025, conforme determina o regimento interno da Casa. Justificativa. Ocorre que, na referida data, encontrava-se em viagem previamente programada junto à minha família, circunstância que impossibilitou minha presença na sessão. Ressalto que a viagem já estava agendada anteriormente e não foi possível alterar sem prejuízos pessoais. Dessa forma, solicito que essa justificativa seja apreciada e devidamente registrada nesta Casa, a fim de que minha ausência seja considerada justificativa, visto que está disposto no artigo 6º do parágrafo 1º da Lei 1659 de 2008, que toda ausência de vereador em sessão plenária deverá ser justificada e aprovada em plenária sob forma de requerimento. Caso contrário, o mesmo sofrerá um desconto em seu subsídio. Anexo comprovação, sala de sessões, 7 de fevereiro de 2025, José Alvaneiro Reis, bancada do PP. Coloco em discussão o requerimento. Não havendo ninguém que queira se manifestar, coloco em votação. O requerimento foi aprovado por 7 votos. Passamos para o espaço de comunicação pessoal, onde cada vereador tem 8 minutos para se manifestar. Com a palavra, a vereadora Luísa Andréia Meus. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite à nossa plenária. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Conversando com alguns moradores da nossa cidade, houve um grande interesse da comunidade em saber sobre o retorno do Ciane, que é uma grande necessidade do nosso município, visto que temos, além das crianças com necessidades especiais, também temos pessoas, temos adultos portadores de alguns problemas de saúde. Então, conversei com o secretário de Saúde para tirar essas dúvidas, e a informação que tive é que hoje começou, então, as aulas na piscina, com convênio com o SESC. A partir de hoje, então, uma turma já foi à Alegrete para ter essas atividades. E também está acontecendo uma conversa com a APAI do nosso município para que haja um convênio entre o município de Manoel Viana e a APAI para encaminhamento de diagnósticos e também de tratamento das pessoas com deficiência dentro do nosso município. Além daqueles problemas que a gente já conhece, né? Daquelas doenças que a gente já conhece, como o autismo e outros problemas, também algumas deficiências. Então, serão encaminhados para a APAI, para o diagnóstico, né, que a gente sabe que o diagnóstico, quanto mais rápido, principalmente nas crianças, ele vier, mais rápido também será o atendimento a essas crianças. Também vai ser em Alegrete a ecoterapia, já está em tratativas com o município de Alegrete, então, essas atividades de ecoterapia que a gente sabe também que trazem o relaxamento e trazem também outros benefícios a essas pessoas. Perguntado, então, para o secretário como que vai funcionar o Ciane, as equipes do Ciane. Então, também, no Ciane, já está a nível de tentar contratar, já estão
providenciando os contratos, então, para essas equipes multidisciplinares dentro do Ciane. Então, lá vai ter fono, que já tem, né, o atendimento, mas a fono está de licença, ela retornando, vai continuar o atendimento da fono. Vamos ter psicólogo também dentro do Ciane, a fisioterapeuta ocupacional, e também está na dúvida se vai ser contratado um psicopedagogo ou um educador especial para dar esse atendimento para as crianças lá dentro do Ciane mesmo. E perguntado também para o nosso secretário qual seria a preocupação do município com o cuidador, que é também uma grande preocupação que a gente debate muito, e a gente sabe que o cuidador de pessoas com qualquer tipo de necessidade especial, ele também sofre, porque a gente geralmente tenta direcionar o atendimento para aquela pessoa que está sofrendo com certa enfermidade, mas a gente esquece que o cuidador também sofre muito, porque é ele que está diariamente cuidando do seu familiar, pode ser a mãe, pode ser a esposa, pode ser filho, mas ele também precisa ser cuidado. Então, perguntando para o nosso secretário de saúde qual seria esse atendimento para o cuidado com essas pessoas que cuidam, então, dos seus familiares, ele disse que está já se organizando para terem esse atendimento semanal, o atendimento em grupo, né? Não seria uma terapia em grupo, mas seria um atendimento em grupo, onde as pessoas possam falar, possam ter o seu atendimento, porque muitas vezes só a gente expressando aquilo que a gente sente, sentindo que outras pessoas também sentem aquilo, e como que as pessoas estão lidando com aquele sentimento, às vezes, de impotência que a gente sente, a gente já consegue, pelo menos, ter um descanso melhor, o sair de casa para conversar, sair de casa para outras atividades, a não ser só em casa, com o trabalho do lar, né, e o trabalho com, digamos, com doenças, né, porque são muitas vezes coisas que a gente não consegue, que fogem do nosso controle. Um outro assunto também que teve bastante em pauta durante o final da semana passada foram as atividades relativas à educação do campo. Eu, como professora de séries iniciais e anos finais, e também especialista em educação do campo, é claro que sei que uma escola do campo é a identidade da sua comunidade. É claro que cada um que está na sua comunidade, ela quer manter a sua escola na comunidade, quer manter a sua escola ativa. Mas a gente sabe bastante também que, nos últimos anos, diminuiu-se muito a quantia de alunos, né? Não só nos últimos anos, já tem estudo na Secretaria de Educação de vários anos. E quando a gente fala também em barragem de Itu, que a gente já localiza a barragem do Itu como uma comunidade grande, quando a gente vai até a Secretaria de Educação, pede esses dados, a gente vê que, apesar da barragem do Itu parecer grande em território, tem muito poucos alunos, principalmente nos anos iniciais. É claro que eu, como mãe, também me preocuparia se meu filho tivesse que viajar ainda mais. Mas, então, a Secretaria de Educação, a gente já conversou com a secretária, né, já estão em conversa com as famílias estão sendo ouvidas também, para que todos cheguem num consenso que seja bom para todos, né? Conversando com o prefeito e a secretária, é claro que ninguém jamais vai querer fechar uma escola, né? Ninguém vai querer ficar com essa marca de fechar uma escola do campo por pouco, ou seja lá por qual motivo de alunos. Então, é claro que tem que haver esse consenso, e a secretária e o prefeito, é claro, né, que querem o melhor pelo município, assim como nós também queremos aquilo que é melhor para o município, melhor para a nossa comunidade. Conversei com algumas mães, já sei o posicionamento de algumas mães, algumas também concordam que essas salas multisseriadas, do jeito que estão acontecendo hoje, que juntam 2 séries numa turma só, muitas mães concordam. Conversei, inclusive, com uma mãe que já foi aluna em uma dessas escolas,
e ela deu a experiência dela, que ela, quando aluna, passou todo o ensino fundamental dela estudando 2 turmas numa sala só, e ela sentiu muita diferença quando veio para o ensino médio, e ela viu que, de fato, aquela forma de educação que ela teve não era tão apropriada. E ela também se preocupa agora, que o filho dela está começando a escola, também ela tem esse pensamento. Será que vai ser bom para o meu filho também seguir no mesmo ritmo que eu era, ou já está na hora de melhorar? Mas isso, então, é algo para a comunidade e a Secretaria de Educação, que também está aberta, a discutirem soluções para esses assuntos. Meu boa noite a todos e muito obrigada. Com a palavra, a vereadora Ione Olarte Caminha. A todos e volto à tribuna para falar sobre os agentes comunitários de saúde. Eu hoje entrei aqui também pedindo uma indicação, né, pedindo saber desses agentes de saúde. Quando a gente estava em campanha e eu visito as pessoas, não costumo visitar só na época da eleição, as pessoas reclamavam muito que não tinham agente de saúde. Claro que tem bairros que estão assistidos, mas tem bairro desassistido. Informando, a Ana Paula foi readaptada, então ela está no direito dela, só que está faltando agente de saúde naquela área. Tem outra área que faz 8 anos que não tem agente de saúde, o dinheiro vem e essa pessoa está aqui na prefeitura, trabalhando, né, em outra função, e as pessoas desassistidas, e as pessoas gostam do agente de saúde, porque ele faz parte da família. É um elo entre a pessoa e a unidade de saúde. Então, eu peço, né, que o prefeito tome providências em chamá-lo, que não sejam as mesmas pessoas, mas que ponha lá um agente de saúde. Principalmente as pessoas idosas, elas gostam da visita do agente de saúde. E se vem o dinheiro, é para estar lá no bairro, lá onde for possível estar trabalhando. E quanto eu pedi um assessor parlamentar para cada vereador, eu não achei graça nenhuma. Senhor presidente, o senhor não está com boa conduta desde a primeira sessão, o senhor não está respeitando os vereadores quando vão falar. Eu acho que o senhor tem que ter mais um pouco de respeito, porque eu tenho educação, tenho... Graças a Deus, o senhor está sendo vereador, as pessoas da assistência, e mais gente viu a sua atitude. Hoje a mesma coisa. E aí, isso eu quero dizer aqui. Assim como vão criar outro cargo aqui, por que não pode criar da gente? A prefeitura tem bastante estagiário, tem contratado, só que um vereador não pode ter um assessor a mais. Mas eu só quero dizer que eu sou mulher e sou mulher de palavra. Eu não tenho 2 palavras. Quando eu digo que eu vou fazer uma coisa, eu faço. Porque eu vejo muita gente não ter palavra. E eu, como mulher, eu tenho palavra. Graças a Deus. Não sou de 2 caras e não tenho 2 pesos e 2 medidas. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Reutemann Stiver Manganelli. Senhor presidente, demais colegas vereadores, assistência que você faz aqui presente, comunidade em geral, cumprimentar o presidente do MDB, senhor Ney Porto, secretária de Educação, professora Ana. Vamos dar início na minha fala em relação às pessoas que eu fiz uma indicação na sessão passada, até agora não veio, está dentro do prazo, né? A questão dos servidores que já foram efetivados. Hoje a gente soube, através do prefeito, que foram nomeados 27 novos professores. A gente parabeniza, né, que passaram no último concurso. Mais do que justo, gradativamente vão chamando, assim conforme for terminando os contratos de alguns que estão em vigência. A secretária de Educação nos informou, o prefeito também. Parabenizar, que foi muito o assunto mais falado da semana, foi a questão da nomeação da doutora Lidiane Companholo, uma pediatra, um anseio de toda a comunidade. Durante praticamente 4 anos, toda a população, clamando por um pediatra. Chegava em Alegrete muitas vezes em consultas particulares, não tinha também disponível. Só que nós tínhamos, quando eu fui secretário de saúde, um ótimo profissional da cidade de Santiago, o doutor Felipe. Só que nós temos que, como vereadores e junto com o executivo, buscar mecanismos
para essa profissional permanecer em Manoviana. Não adianta ela ser nomeada agora, daqui 2, 3 meses, tem uma proposta melhor ali na frente, ela ir embora. E nós ficar penando mais 4, 5 anos, sei lá quanto tempo. Nós temos que tornar atrativo para ela ficar aqui em Manoviana, assim como os demais profissionais, principalmente médicos, que é uma dificuldade. Na época de Vila, nós tínhamos 2 profissionais que adotaram Manoviana, que em memória o Dr. Iris e o Dr. Colombo, que fizeram história aqui na época da Vila e adotaram Manoviana e ficaram até o final de suas vidas aqui. Hoje a gente vê que tem alguns profissionais mais médicos que já estão há mais de 6, 8 anos aqui na cidade, que bom, mas a gente tem que tornar que eles permaneçam aqui, e embora essa doutora seja de Alegrete, não vai ficar aqui, mas é viável dela vir aqui 2 vezes por semana, de repente fazer algum atendimento também particular. Nós temos que achar algum mecanismo de deixar mais atrativo, porque ali na frente, com certeza, vão estar ofertando algo a mais para ela. Em relação também ao aumento do IPTU, que várias pessoas me procuraram, solicitaram, a gente entende alguma parte ali, a gente sabe, só que eu acho que tem que ser, muitos falaram, não, é o reajuste normal, só que assim, a questão ficou muito em dúvida ali, a taxa do lixo, uma taxa de R$40 no IPTU do ano passado, de R$40, R$50, hoje veio para 190, no mesmo terreno, no mesmo casa, no mesmo contribuinte, exatamente, pulou para R$190, e outros casos veio para 220. Talvez teria que ser melhor especificado ali, a gente entende a margem dentro da questão do imposto do IPTU, corresponde no índice ali. Só que essa questão do lixo, ali, todo mundo começou a entrar em dúvida. A maioria do pessoal é leigo na questão de valores ali. Aí tu olha, eu paguei 50 o ano passado, agora estou pagando 200, por quê? Nem parei muito em casa. Não é o caso de tal, não, o recolhimento tendo ou não tendo esse valor, a gente sabe que... Só que eu acho que tem que ter um esclarecimento melhor, porque a população ela fica em dúvida e começa... de repente, a Solange pode contribuir melhor, que trabalha nesse setor, e eu acho que tem que ficar melhor esclarecido para as pessoas não ficar nessa dúvida e colocar o valor ali, analisando ali de 40 pular para 200, dá mais de 300%, daí o pessoal fica empolvoroso, e todo mundo daí, e vem procurar os vereadores para ter informação, e a gente só quer uma informação exata do executivo para passar de maneira correta. Referente à minha indicação também, a gente mandou em anexo o projeto de lei, vários municípios têm, no estado de Santa Catarina, aqui no Rio Grande do Sul, já tem vários também, a questão da isenção do IPTU para as crianças com TEA, que são portadores do autismo. A gente sabe que tem a Rede Incluir, que está iniciando os trabalhos, os pais que já formaram a comissão, criaram o CNPJ. Eu tive numa reunião junto com a vereadora Tere, antes mesmo de nós assumirmos, no final de 2024 ali. A gente, todos, eu creio que os 9 vereadores aqui vão olhar com bons olhos, porque é uma realidade que todos nós ali na frente podemos precisar, e nada mais justo que dar essa contribuição. A gente sabe que tem famílias ali que não necessitam, mas 90% das famílias necessitam, porque é um plus ali para ajudar essas famílias que convivem diariamente com gastos. E outra situação, eu tive conversando com um pai de uma criança autista ali, ele foi no neuro, se não me falha a memória, foi na cidade de São Gabriel, e em 4 meses ele teria que retornar, já faz 1 ano e meio, e ele não retornou. E a gente sabe que esses casos aí são especiais e tem que ter o máximo do atendimento possível o quanto antes, né? A gente não pode esperar. Muitas vezes retarda um tratamento ali. Enfim, a gente tem que olhar com bons olhos. A gente sabe da proposta também do vereador José Reis, e a questão de olhar para esses exames especiais, que não faz parte da atenção básica, mas que provavelmente assim o executivo tem como dar uma contribuição melhor para a gente evitar o transtorno que esses pais passam diariamente. Em relação ao que a vereadora Luísa falou, assim, eu fico triste a hora de ouvir o nome do Ciane, porque a gente teve várias práticas que funcionavam no município e está abandonado há vários anos. Inclusive, tive rápido na saída ali, conversando com o prefeito, para ver se marca essa semana, ainda falar com o secretário de saúde, Adriano, e sei que é um profissional que dá bastante atenção para a área da saúde,
para nós discutirmos essas situações em relação ao Ciane. A ecoterapia era uma realidade do nosso município. Ela tinha que ter sido cada vez mais incrementada e hoje está em alto nível e, infelizmente, foi abandonada. Nós tínhamos, inclusive, os pais doaram os animais para fazer a prática. A gente tinha toda a parte do material que a gente adquiriu na época que estava na frente da secretaria. Outra questão, a gente acha totalmente inviável isso daí, a questão de levar os portadores de necessidades especiais para a cidade de Alegrete. Todo o transtorno que a gente sabe que um autista, muitas vezes dentro de um carro, sofre, já era para ser realidade a questão de uma piscina dentro de Manoviana. É um baixo custo em relação aos altos investimentos em outras áreas que, às vezes, talvez não seja prioridade, mas faltando uma discussão melhor, poderia ter já isso aqui em Manoviana. Com certeza, a Rede Incluir está lutando para essa parte que já recebeu, está por receber um valor de R$50 mil de uma emenda inicial ali para tentar dar um pontapé. Os pais estão disponíveis, com certeza todo o comércio vianense é parceiro, os 9 vereadores acredito que vão assinar embaixo, o executivo com certeza, eu acho, nós temos que tirar do papel, nós temos que encarar e fazer isso acontecer. E isso é para ontem, não pode esperar, e depois de ter, não pode regredir de não ter. E a gente tem até uma área disponível que hoje está abandonada, criando mato. Eu acho que nos próximos dias é um assunto que vai vir à tona e nós temos que nos agarrar, dar as mãos a esses pais e ir adiante. Eu já extrapolei, tinha bastante coisa ainda para falar, mas fica para as próximas sessões. Muito obrigado, boa semana a todos. Com a palavra, o vereador José Elvenir Reis. Senhor presidente, iniciando a minha fala no dia de hoje, como temos agora somente esses 8 minutos, devido a várias indicações, não poder ser discutido o requerimento, devido ao regimento interno desta casa, cada vez temos menos oportunidade de se nós manifestar para a comunidade. Primeiramente, a minha preocupação hoje é com o homem do campo, com o agricultor, com o pecuarista, devido a esta estiagem. Quando o produtor está bem, o agro é sofrido, é criticado. E hoje, quem é que se coloca do lado dos produtores, das famílias que estão no campo, vendo perder tudo aquilo que construíram durante vários anos? Com luta, com garra, hoje não tem saúde e o tempo, o clima leva tudo. Entrando em contato hoje de manhã com o senador Luiz Carlos Reis, onde protocolou o pedido da prorrogação das dívidas, está em andamento. Eu pedi para ele repassar as informações. Existe uma grande possibilidade do Senado aprovar, mas vamos depender muito do presidente Lula para lá no final dar o canetaço. É o desespero do agropecuarista, do agricultor, do homem do campo, devido ao presidente sempre se manifestar contra o Rio Grande do Sul, contra a agricultura e contra a pecuária do nosso país. Mas vamos rezar que tudo dê certo, porque o homem do campo realmente está precisando. Falando do meu requerimento que fiz, pedindo informações sobre o contrato da construção da nova prefeitura. É um momento ímpar, quando vamos precisar de dinheiro para dar suporte para a nossa população, devido a essa crise que estamos passando. Já tenho as informações do Banco do Brasil, onde vamos pagar quase 16 milhões com juro, e preciso saber da verba do nosso município e mais os aditivos que podem ocorrer durante a construção daquela obra e o término da obra. Fui convidado já pela imprensa falada para nós debatermos isso, por isso eu fiz este requerimento e quero as informações certas para passar para a população,
para não haver desencontro de informações. E eu aqui estou jogando no time. Então, o meu time está jogando, o time está perdendo, mas eu tenho que ter força e garra para jogar nesse time. Nós aqui estamos com a minoria, mas vamos lutar. Vamos ser parceiros. O presidente desta casa, Bruno Martinez, e o prefeito Flávio Busnello têm uma grande identificação. São pessoas que têm a mesma forma de administrar, de levar suas vidas pessoais, têm uma grande afinidade um com o outro, e por isso escolheram ele como presidente do partido. E aqui está, e eu torço para que tudo dê certo. Mas para isso dar certo, vamos ter que dialogar, vamos ter que conversar, porque eu estou em defesa do meu time. Se todo mundo chutar para um lado só, perde a graça. Nós temos que, se entra 2 times de futebol em campo, cada um joga para o seu time. É o melhor. Lá no fim, vamos ver quem vai ser o vitorioso. Por isso, eu também quero comentar aqui um pouco sobre a reunião de hoje que tiveram no gabinete. Eu não me fiz presente, que fui levar pessoas com emergência para Alegrete para fazer exames. E a secretária sabe da minha opinião de outros momentos, não quero entrar em detalhes. Isso é um decreto do prefeito. Se eu formar a minha opinião, eu tenho certeza que eu vou ser vencido. Então, eu prefiro deixar que o prefeito municipal faça a sua escolha através do seu decreto. Mas também, como está o pessoal da prefeitura, quero falar um pouco da praia, onde eu comentei na semana passada. A quantidade de shows, de eventos, de correria, está virando um campo de batalha. Não temos mais uma praia para se divertir, temos que ter menos show, com mais qualidade, com mais segurança. Não adianta de sexta, de sábado, aquela bateção de lata que não dá nem para escutar. Temos que ter menos show, mais qualidade e mais segurança. Esse campo de batalha, essas brigas que estão acontecendo, quando alguém perder um filho, houver brigas, será que vai ser igual a outros momentos que se perdeu vida em Manuel Viana e ninguém assume a responsabilidade? Eu estou alertando que isso vai acontecer se continuar desta forma. Querem continuar? Continuem. Mas se acontecer, assumam a responsabilidade, porque eu quero ficar com esse depoimento de hoje aqui gravado. Não podemos mais aceitar as pessoas ficar amontoadas, aglomeradas na entrada da praia e não se distribuírem entre o camping, oferecendo algo melhor, levando educação para as pessoas, conversando, mostrando quando há alguém que vai perturbar, chamar a segurança com antecedência. Mas não, é um festererê ali na entrada. Uma corrente atacando as pessoas, cobrando R$10, e o camping é abandonado. Dali para lá não existe mais camping. Esses R$10, gente, é uma insignificância para a prefeitura. Quem constrói uma prefeitura do porte que estão construindo, quem quer criar secretarias, quem tem tanto dinheiro, superávit, como o prefeito falou, de 5 milhões, que diferença vai fazer estes R$10? Vamos deixar o nosso visitante vir à nossa praia se divertir com segurança e com tranquilidade. É o que eu desejo para todos, desejo para Manuel Viana, desejo para meus filhos, meus netos, filhos dos senhores vereadores, que nós tomamos uma decisão antes que o pior aconteça. E vamos ter show, sim, mas show com qualidade. Mercomix precisa ter show, mas não precisa ter todas as noites, gente. Prejudica as entidades. O pessoal a prefeitura tem que ter show, mas com qualidade. Aí tu vai contratar um conjunto, é 20 mil. Ah, eu vou tocar para a prefeitura, lá eles me pagam 40. O mesmo conjunto, porque quando é o poder público que está pagando. Vamos ter que parar com isso, diminuir um pouco, dar mais valor à nossa sociedade. A Mercomix não é uma festa, não é um show, a Mercomix é apresentar os produtos.
é fazer com que as coisas andem, mostrar o que nós temos de bom. Então, esta é a minha preocupação, a minha visão, que eu tenho certeza que vou confrontar com o prefeito municipal, porque a minha forma de administrar não é igual à dele. Infelizmente, nós somos diferentes, deveríamos ser iguais, pensar na vida pública. Já senti no dia de hoje que a coisa vai esquentar. E o meu time, eu vou ser zagueiro e vou jogar e vou defender. Porque eu não admito mais politicagem de jeito nenhum. Isso eu levei comigo, vereador. Eu tinha mais a falar, desculpe, presidente, ultrapassei, mas na próxima sessão, com certeza, falarei. Peço à senhora vice-presidente que assuma os trabalhos para que eu possa me manifestar. Assumo os trabalhos da mesa e passo a palavra ao vereador Luner. Senhora presidente, colegas vereadores, assistência aqui presente, comunidade vianense que nos assiste via Facebook. Quero primeiramente hoje começar dizendo que sou totalmente de acordo com a indicação do vereador, do colega vereador José Reis. Não quer dizer que eu esteja junto com a situação que eu tenho que ser favorável a tudo. Ontem nós não tinha show na praia, estava sendo cobrado igual a partir das 9 horas da noite, R$10 naquele horário, sendo que nós não tinha nenhum evento na nossa praia. Eu acho que isso o prefeito, o executivo tem que rever. A gente sabe que tem que ser cobrado mesmo, porque é investido na praia. Mas, realmente, isso aí, o executivo tem que repensar, ou, quem sabe, um valor mais acessível, né? Principalmente quando não tem um evento, não tem um show na praia, 9 horas, 21 horas, estavam cobrando R$10. Tudo bem, a gente paga, mas eu acho que isso aí pode ser revisto. Também estivemos essa semana em várias secretarias, eu e o meu assessor, o ex-vereador e ex-colega, Darwin Alves de Almeida, aonde fomos bem recebidos. Tivemos numa secretarias aonde tem vários projetos, inclusive o projeto Avançar, que está na segunda etapa, aonde os municípios com mais de 6.200 habitantes podem fazer o cadastro para receber recursos referente ao investimento no futebol. A gente até fez um requerimento, um ofício, e deixou lá. Lembramos no campo do Dyer, onde o governo do estado pode investir em torno de R$700 mil para a iluminação e arquibancada do nosso campo do Dyer. Então, entre outros, nós também pedimos na Secretaria de Agricultura, aonde também tem um programa, aonde vem recurso para o município para perfuração de poços artesianos nos municípios que decretaram calamidade devido à estiagem. Então, tem vários projetos, nós estamos estudando como o município pode se cadastrar para ainda há tempo de receber esses recursos, mesmo que o município tenha que dar uma pequena contrapartida para essa perfuração de 2 poços artesianos. A gente lembrou da localidade da Jaguatirica e também do assentamento Santa Maria do Ibiqui, onde vários lugares lá no assentamento as pessoas passam por essa necessidade, principalmente no verão, da falta de água potável para aquelas pessoas. Então, lhe agradeço, colega, companheiro, ex-vereador. Infelizmente, uma coisa eu sou obrigado a dizer: o seu partido não lhe deu o devido valor que o senhor tem pelo conhecimento e pela sua história que o senhor tem, e pela sabedoria. Porque cada secretaria que nós tivemos, fomos bem atendidos, e agradeço muito o senhor por me acompanhar
nessas agendas. Também, quanto ao questionamento da colega vereadora Ione Olarte, eu acho que a senhora interpretou mal, foi infeliz nas suas palavras, porque quem trabalhou comigo, colega ex-vereador Darwin, o vereador Ricardo Bacelar, a vereadora Catiane Alves e os outros colegas que hoje não estão presentes, que não se reelegeram ou não se elegeram, eu sempre fui e sempre sou. Meus problemas particulares eu não trago para dentro da Câmara. Sempre é o meu jeito de brincar e dar risada. E outra, a senhora falou que eu faltei com respeito com o colega vereador José Reis. É o meu jeito. Eu jamais vou fazer isso, jamais vou comer e virar o coxo, porque nos meus atos sociais muito o senhor me ajudou, colega vereador José Reis, e eu lhe admiro e tenho respeito pelo senhor. Jamais vou faltar com respeito. É o meu jeito de sempre estar alegre, porque eu não sou infeliz. E nem trago meus problemas particulares que eu tenho, todo mundo tem, para dentro da Câmara. Então, estou sempre brincando, nunca faltei com respeito com nenhum dos assessores da casa durante esses meus 4 anos que eu tive de mandato passado. E sempre foi meu jeito brincalhão de estar dando risada, mas não quer dizer que eu falte com respeito com algum dos colegas vereadores. Então, a senhora foi infeliz nas suas palavras. Também sobre o requerimento 09/2025 de hoje, onde a senhora propôs a mudança do assessor de bancada para o assessor parlamentar. Eu fiz um impacto, pedi, era favorável, mas eu não sou sozinho nessa casa, eu tenho uma mesa diretora também, junto comigo, que me dá sustentabilidade, no qual, em reunião, nenhum dos colegas achou que é o momento que deveria ser criado esses 3 cargos a mais que seria, e por isso eu votei contra, mas não que, como eu disse, eu tenho uma mesa diretora e que me dá sustentabilidade, então nós temos que trabalhar de união, né? Não vou ir contra meus colegas. Então, infelizmente, a política é assim, às vezes nós temos que ter um lado e tomar uma decisão e ser firme naquela decisão. Meu muito obrigado e uma boa semana a todos. Devolvo os trabalhos da mesa ao presidente Luner Martinez. Com a palavra, a vereadora Carmen Solange Melo. Senhor presidente, colegas vereadores, a comunidade aqui presente, a quem nos assiste pelas redes sociais. Primeiro, quero iniciar o fato pelo esclarecimento da cobrança de IPTU. Isso faz parte do meu trabalho, então eu quero dizer para vocês o seguinte: em 2023 foi aprovado a Lei 050, que seria o aumento da taxa da coleta de lixo. Por quê? A gente já teve 3 apontamentos do Tribunal de Contas. Antigamente a gente cobrava 41,22 da taxa de lixo por ano para todos os moradores. Hoje a gente tem uma tabela que foi instituída, inclusive pelo Tribunal de Contas. Ela é por metro quadrado. Então ela inicia em 4,48, se não me engano, por mês, e vai a taxa mais alta, que é 22,07, que é da área do comércio acima de 200 metros. O IPTU em si, ele teve 6,54 de reajuste, porém, a gente teve uma empresa também que fez o nosso recadastramento, porque o nosso cadastro era de 91. Assim, era bem antigo, muito desatualizado. A gente sabe que tinha muitas áreas construídas que a gente não estava cobrando IPTU, agora foi reajustado. Não 100% ainda, porque essas imagens, esse recadastramento foi 2023 e 2024, até março de 2024. Porém, então, a taxa de cobrança de lixo, a taxa mais alta agora é R$ 220, como o vereador Reutemann mencionou. Mas, assim, a gente está tentando esclarecer, está explicando, mostra a tabela, mostra os apontamentos do tribunal para os contribuintes. Inclusive, não suficiente, agora, o dia 3 de fevereiro, recebemos um outro apontamento para a administração criar uma conta exclusiva para a taxa de coleta de lixo. O lixo tem que se pagar 100%. O município não pode desembolsar para pagar a coleta de lixo.
Aí a gente está fazendo a manutenção do sistema, criando essa conta que, o que diz ali, vai ser avaliado diariamente por eles. A conta da coleta de lixo, a arrecadação toda separada da conta do IPTU. Então, assim, ó, assusta um pouquinho quando dizem subiu 300%, mas não é por aí. Realmente a taxa teve o aumento, o IPTU volta a dizer 6,54 e teve o recadastramento. Porque assim, ó, agora mesmo, todos os dias tem alguém reclamando. A gente vai conferir o cadastro. O que eu fiz? Imprimi da empresa Metrocil o antes e o depois. Então, está ali a planilha para ver. Tinha construções que estavam pagando sobre 10, 15 metros de área quadrada, sendo que o real é 100 e alguma coisa. Então, essa é a justificativa. Agora, eu quero voltar a falar a respeito da praia. Assim, ó, eu quero fazer um convite especial ao vereador José Elvanir Reis, que questionou a cobrança. Realmente, R$10 é insignificativo. Mas, assim, ó, essa cobrança foi instituída há muitos anos atrás pelo seu atual partido. Outra coisa, não tem como liberar geral. O senhor sabe que assim, ó, o movimento de carros, de moto, a correria que deu ontem de tarde ali, tem muitas crianças brincando, muitas pessoas idosas, e infelizmente os jovens não respeitam. Eles passam a corrente e aceleram, parece que o mundo vai acabar logo ali. E a gente tem que estar de olho nisso. Outra coisa, os incidentes que aconteceu no final de semana, onde tem aglomeração, tem bagunça, tem briga. Ainda mais se tratando de um grupo de jovens, porque a banda essa não era para nós, da nossa idade, mas era para jovens. Aí o que acontece? A gente não pode ser responsabilizado, eu digo por mim, porque trabalhei, porque o senhor, como patrão de uma entidade, o senhor não é responsável pelos atos que acontecem lá dentro, se brigam, não, o senhor não é culpado. E a segurança, quando a gente contrata, a gente exige que ele seja qualificado, mas a gente não diz. Vocês chegam lá e jogam spray de pimenta nas pessoas. Isso não diz no contrato, isso foi uma fatalidade que aconteceu. Essas brigas que acontecem por aí sempre vai acontecer. E, inclusive, agora a gente tem o carnaval, a gente sabe a dor que é Alegrete, parece que o carnaval vai ser em outras épocas, então, você sabe que a aglomeração do município vai ser maior. Outra coisa, a questão do caminhão que não estava molhando, que o senhor comentou. Molha sim, tem um caminhão-pipa lá dentro. Ele molha 3, 4 vezes por dia. Ontem era à noite e o caminhão estava molhando. De repente, eu lhe convido para ele fazer uma visita lá dentro. Se o senhor achar que não é cabível pagar os R$10 no sábado, vá de segunda a sexta. Vai ser bem recebido, com certeza. No momento era isso. Muito obrigado. Se eu só salientar uma coisa. As câmeras também, que assim, o investimento da praia, não é só o show. O show é 12, 13 mil, mas vai contratar o som, vai contratar a segurança. Quando vê, está em 20 e poucos mil. E assim, ó, as câmeras de segurança foi um investimento. Pelo que eu entendi, hoje teve 3 prisões. Por quê? Porque tem câmera de segurança, pelas imagens. Então, já tem uma segurança nisso aí. E onde tem esse grupo de pessoas que envolve bebida, sempre vai acontecer isso. Pode acontecer em qualquer entidade, na praia, na rua, onde tiver, isso vai acontecer. Infelizmente, é assim, os jovens, às vezes, se alteram um pouquinho a mais com a bebida e acontece isso. Mas peço desculpa aos demais colegas, mas no momento era isso. Muito obrigada. Encerrada a comunicação pessoal, encerro a presente sessão e convoco os colegas vereadores para a sessão ordinária no dia 17 de fevereiro de 2025, às 19 horas. A sessão está encerrada.